Espanha renuncia aos F-35 dos Estados Unidos, razões e consequências de uma decisão muito acertada. O Ministério da Defesa não vai renovar sua frota com aeronaves americanas de quinta geração, além da falta de recursos orçamentários da decisão de investir mais em armamento europeu. Há também a necessidade de suavizar as dependências tecnológicas. As necessidades estratégicas do país estão sendo afetadas sem uma ala em um único porta-aviões, pergunta. O governo espanhol descartou a aquisição de caças F-35B de fabricação norte-americana. Para renovar a frota aérea da Marinha Espanhola, confirmou o Ministério da Defesa a diversos veículos de comunicação espanhóis. O dinheiro é insuficiente, o governo está optando por investir em opções europeias. O país ibérico havia orçado até 6,25 bilhões de euros para sua aquisição em 2023, apesar da névoa de dúvidas que cerca esse sistema de armas há anos. O projeto de desenvolvimento mais caro da história da indústria militar norte-americana, um investimento adicional de 10,4 bilhões de euros em defesa anunciado por Pedro Sánchez em abril, não deixa espaço para uma compra que absorveria os gastos militares em um momento em que o plano de rearmamento da União Europeia também prevê o favorecimento de investimentos em armas de fabricação europeia. Por outro lado, em um contexto dominado pela tensão nas relações atuais entre os Estados Unidos e a União Europeia devido a acordos tarifários, a dependência da tecnologia que caracteriza esses caças fabricados pela Lockheed Martin suscita preocupações. Se considerarem apropriado, os Estados Unidos poderiam desligar as aeronaves à vontade, dada a exclusividade de seu software aviônico. O Ministério da Defesa espanhol iniciou os contatos iniciais há vários anos para encontrar um substituto para a frota de caças Harvey AV-8B da Marinha da Espanha, operando nos porta-aviões anfíbio Juan Carlos I, cuja vida útil termina em 2030. Assim como os F-18 da Força Aérea, essas aeronaves estão em serviço há 4 décadas. Mas o plano do governo espanhol de investir 85% do aumento adicional nos gastos militares em 2025 em equipamentos fabricados na União Europeia prejudica a possibilidade de estabelecer um sistema de armas dos Estados Unidos como elemento-chave da aviação de combate espanhol. Além disso, a decisão contrasta com a intenção declarada de Bruxelas de investir 600 bilhões de euros nos Estados Unidos, principalmente na aquisição de armas, conforme anunciado por Donald Trump. A Espanha precisa urgentemente renovar sua frota de aeronaves de combate. Seus caças F-18 alocados na base aérea de Zaragoza e Gran Canária estão operacionais desde 1987. Os Harrier AV-8BS da aviação naval são ainda mais antigos. Os F-35B com decolagem curta e pouso vertical foram considerados como substituto para estes últimos. A Espanha precisa de aeronaves de quinta geração porque Marrocos e Argélia já as possuem, F-35 e Su-57. A Espanha tem os obsoletos F-18 de quarta geração e na aviação embarcados Harriers não são mais fabricados. O único avião capaz de decolagem vertical é o F-35B. Se não for adquirido, a Espanha ficará sem aeronaves embarcadas por muitos anos, ou com Harriers muito difícil de manter, ou quase impossível, disse o historiador e analista do Instituto Espanhol de Geopolítica, José Manron. Dados os riscos que o Marrocos representa para a segurança da Espanha, é necessário ter caças de quinta geração. No entanto, como os Estados Unidos e a França são aliados do Marrocos, a Espanha provavelmente não poderia usar os F-35 ou os Rafale, o que demonstra o valor nulo para a Espanha de sua presença na OTAN, a qual, no entanto, tem que sacrificar proporções cada vez maiores de seu orçamento, enfatiza. A Espanha se encontra em uma posição geoestratégica enfraquecida diante dos desafios do flanco sul da OTAN, que Washington prefere abordar priorizando outros parceiros. Para a OTAN, a parte sul do Estreito de Gibraltar é coberta pelo Marrocos e a parte norte pelos ingleses em Gibraltar. A Espanha é um hóspede indesejado e, portanto, não deve ser muito forte, lamenta Manjon. Em poucos anos, a Espanha poderá se encontrar em uma situação paradoxal em que seu único porta-aviões, o Juan Carlos I, não terá aviões capazes de operar a bordo e ficará apenas com helicópteros uma vez que os Harrier AV-8BS sejam aposentados. A Espanha não tem um porta-aviões, mas sim um navio de assalto anfíbio com aeronaves embarcadas que não pode receber aviões, além de decolagem vertical, disse Manron, que aponta os riscos e estratégias para Madrid de operar tanto o F-35 quanto o hipotético substituto francês, o Rafale, caso o projeto de construção de um porta-aviões convencional finalmente se concretize, aspecto que a empresa Navantia já estuda. Na opinião de Juan Antônio Aguilar, diretor do Instituto Espanhol de Geopolítica, construir um porta-aviões seria um desperdício absoluto. Para quê? Pergunta ele em entrevista a Sputnik. Do ponto de vista estratégico, o inimigo potencial está bem à nossa porta, Marrocos. Não precisamos de um deslocamento de força ou projeção de força que precise de porta-aviões, a menos que, como no caso do Juan Carlos I, isso signifique simplesmente colocar mais uma arma a serviço da OTAN. O desenvolvimento do programa F-35 foi o projeto mais caro da história do complexo militar industrial dos Estados Unidos, custando cerca de 2 trilhões de dólares.
As constantes falhas técnicas e modificações combinadas com a inflação dos últimos anos acabaram adicionando um estouro de 70% em relação ao orçamento inicial, relembra Aguilar. O custo por unidade do F-35 disparou após a estimativa inicial de cerca de 50 milhões de dólares para a versão mais barata. O que interessa à Espanha, o F-35B de decolagem vertical está sendo vendido por 110 milhões de dólares, segundo dados de 2023, possivelmente está mais caro agora, afirma. O custo por hora de voo era projetado em 25 mil dólares e agora é 36 mil dólares. E a isso devemos adicionar o monopólio tecnológico, porque a dependência seria total da Lockheed Martin. Se o que se quer é eliminar a dependência tecnológica total dos Estados Unidos com um software muito exclusivo e que, além disso, poderia ser desconectado ao capricho de Washington, é preciso buscar outros tipos de fornecedores. Sustenta Aguilar, que enfatiza que a manobrabilidade do F-35 não é muito melhor que a do F-16. Aguardada até 2040 a conclusão do desenvolvimento do novo avião de combate europeu, a Espanha optará pelo caça europeu, Eurofighter Typhoon e possivelmente pelo francês Dassault Rafale. Os caças suecos Saab, Gripen não estão sendo considerados. Fala-se do Rafale ser uma opção mais barata, mas são aeronaves de quarta geração e fracassaram em combate contra os J-10 chineses do Paquistão na Índia, lembra Manhon. O custo por hora de voo e manutenção do Rafale é de 16.500 euros em comparação com 18 mil euros do Eurofighter e 12 mil euros do Su-57 russo ou 25 mil euros do J-20 chinês, observa Aguilar, que lamenta que a estrutura euroatlântica exclusiva impossibilite o desenvolvimento de opções externas. Problemas subjacentes à negligência com as reais sem chance para o adversário. Sistema Iskander permite combinar diferentes tipos de mísseis, diz Rostec. O sistema tático operacional de mísseis Iskander permite a combinação de mísseis com diferentes ogivas e infligir ataques combinados ao adversário ao decorrer da operação militar especial. Relatou a Sputnik, a cooperação estatal russa, Rostec. Anteriormente, o Ministério da Defesa russo mostrou um impacto em um centro de treinamento das tropas terrestres da Ucrânia na região de Chernigov. A entidade militar russa destacou que o ataque foi realizado por 2 mísseis com ogivas de fragmentação e altamente explosivas. Uma das opções de sua aplicação são ataques de mísseis combinados com diferentes ogivas em um alvo. Isso fornece um efeito de destruição multifatorial. Dada a alta precisão e sincronia perfeita, os ataques do adversário não têm qualquer chance, detalhou a cooperação estatal. Além disso, destaca a Rostec, muitos alvos que foram escolhidos pelo sistema Iskander não podem jamais ser restaurados. Os mísseis antiaéreos do adversário não têm o poder de alcançar um míssil que voa em uma trajetória imprevisível e a grande velocidade. Por isso, o adversário tem grande dificuldade em deter os golpes do sistema. Só acidentalmente é que consegue derrubar um míssil Iskander, inclusive com o uso de complexos ocidentais, destaca Rostec. Coreia do Sul adia parte dos exercícios com os Estados Unidos para reduzir tensões com Pyongyang, diz governo. A Coreia do Sul adiou parte de seus exercícios militares anuais com os Estados Unidos para setembro, com o objetivo de reduzir as tensões com a Coreia do Norte, informou o Ministério da Unificação Sul-Coreana. A Coreia do Sul e os Estados Unidos realizariam os exercícios conjuntos de defesa entre os dias 18 e 28 de agosto, em um treinamento que incluiria ameaças realistas baseado na análise de conflitos militares recentes ao redor do mundo. No entanto, das 40 operações previstas para o período, cerca de 20 serão adiadas para setembro, segundo a agência ONUAP. O objetivo é reduzir a tensão e garantir a paz. Essa é a meta do Ministério da Unificação, do governo de Lee Jae-myung e de toda a República da Coreia do Sul. Esperamos que os exercícios também contribuam para a desescalada na Península Coreana, afirmou o representante do Ministério. Pyongyang tem criticado repetidamente os exercícios conjuntos entre Seul e Washington, classificando-os como ensaios de invasão ao norte. Em declaração feita em 28 de julho, vice-diretora do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Yong, afirmou que em breve o mundo testemunharia exercícios militares conjuntos em grande escala e de caráter agressivo junto à fronteira da Coreia do Norte. Segundo ela, como de costume, os Estados Unidos e a Coreia do Norte tentariam ocupar o país pela agravação da situação que eles próprios criaram. Em resposta, o novo ministro da Unificação da Coreia do Sul, John Dong-yong, disse que sugeriria ao presidente Kim Jong-un ajuste nos exercícios conjuntos com os Estados Unidos.
Jong afirmou que a Coreia do Norte poderia interpretar essas manobras como um tipo de teste para o novo governo sul-coreano que busca restabelecer relações com Pyongyang. No comunicado divulgado nesta quinta-feira, o governo sul-coreano enfatizou que as previstas são de natureza puramente defensiva. Cúpula de ouro enfrenta atraso da Lockheed Martin, mesmo com investimento de 175 bilhões de dólares até 2028. A Lockheed Martin tenta acelerar o desenvolvimento do interceptador de próxima geração atrasado em 18 meses, enquanto o projeto Cúpula de Ouro, escudo antimíssil proposto por Trump, pode receber 175 bilhões de dólares em impulso na defesa contra a ameaça da Coreia do Norte e Irã até 2028. A Lockheed Martin, responsável pelo desenvolvimento do interceptador de próxima geração, NGI, está buscando forma de acelerar o programa, que enfrenta um atraso de cerca de 18 meses. O NGI é projetado para proteger os Estados Unidos contra mísseis balísticos intercontinentais, especialmente de países como Coreia do Norte e Irã. Sarah Haves, vice-presidente da empresa responsável pelo NGI, afirmou estar comprometido com testes rigorosos e integração técnica para garantir a qualidade do sistema. O atraso no cronograma pode ser compensado por um possível aumento do financiamento do projeto Cúpula de Ouro. O escudo antimíssil proposto pelo presidente Donald Trump, de acordo com o Defense News, a agência de defesa de mísseis interrompeu o concurso para o NGI em um ano antes do previsto e escolheu a Lockheed Martin e sua parceira Aerojet Rocketdyne e da L3 Harris como fornecedoras exclusivas motivadas por propriedades orçamentárias. Reeves destacou que o programa está sendo tratado como uma situação de dupla via, buscando tanto a segurança do cronograma quanto o rigor técnico necessário para entregar um interceptador eficaz. O principal desafio identificado pela MDA é o desenvolvimento de um novo motor de foguete sólido que tem enfrentado atrasos e pode comprometer a entrega da capacidade inicial do NGI. Para mitigar esse risco, a MDA tomou medidas como reforçar o desenvolvimento do propulsor e incluir uma fonte adicional para acelerar o processo. O plano original previa que o NGI estivesse operacional até o quarto trimestre do ano fiscal de 2028. No entanto, o atraso no desenvolvimento do motor pode empurrar essa meta para além do prazo previsto. A Cúpula de Ouro, que ainda não teve sua arquitetura divulgada publicamente, é tratada com sigilo pelas autoridades. Durante o simpósio de defesa espacial de míssil em Huntsville, os representantes do governo foram instruídos a não discutir o projeto em fóruns públicos. Trump, no entanto, já declarou que pretende investir cerca de 175 bilhões de dólares no projeto e concluí-lo até o final de seu mandato em 2028. Atualmente, o sistema de defesa conta com 40 silos de interceptadores em Fort Glade, Alaska, e 4 bases da Força Espacial em Vandenberg, Califórnia. A Boeing finalizou recentemente a construção de mais de 20 silos em Fort Glade, ampliando a capacidade inicial do governo anterior de Trump. Apesar de o conceito de interceptadores na costa leste ser definido por legisladores há mais de uma década, ele não avançou devido a outras propriedades orçamentárias. Enquanto isso, a Lockheed Martin segue com a construção de uma instalação de montagem de mísseis em Cortland, Alabama, conclusão prevista para 2026, reforçando parcerias estratégicas desde 2021. Rússia tornou o caça Su-57 um pesadelo para as Forças Armadas da Ucrânia, diz especialista. O armamento e a aviônica fizeram do caça russo de quinta geração Su-57 um pesadelo para as Forças Armadas da Ucrânia, disse ao jornal Vzgliad, o especialista em aviação Roman Guzarov. De acordo com ele, devido às suas características, o Su-57 terá vantagens em batalhas com os aviões ocidentais F-16 e Mirage, que atualmente estão na posse das forças ucranianas. O especialista observou que dos outros aviões, o Su-57 se distingue por suas armas avançadas e radares que têm pouco concorrentes no mundo. Outra vantagem do caça russo, segundo Guzarov, é sua versatilidade, permitindo o uso tanto de bombas com módulo universal de planagem e correção como mísseis hipersônicos. Anteriormente, os aviões de ataque eram divididos em caças, bombardeiros e aeronaves de ataque ao solo, mas a nossa nova aeronave pode realmente realizar qualquer tarefa, explicou. O Su-57 também se destaca por sua baixa detectabilidade e a possibilidade de usar inteligência artificial, especialmente em conjunto com os drones S-70 Okhotnik. O Su-57 é um caça muito funcional russo de quinta geração, desenvolvido pela empresa Sukhoi. A aeronave foi projetada para destruir todos os tipos de alvos aéreos, terrestres e de superfície. O caça tem velocidade de cruzeiro supersônico, armamento intra-fuselagem, revestimento absorvente e ondas de rádio, bem como o mais recente conjunto de equipamentos de bordo. Modernização do arsenal nuclear é prioridade absoluta para Washington, disse o secretário. A modernização do arsenal nuclear dos Estados Unidos é a principal prioridade da atual administração da Casa Branca e um pilar de segurança nacional do país, afirmou o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris White, nesta quinta-feira. O trabalho realizado nas instalações hoje, enquanto modernizamos nosso arsenal nuclear agora, é uma prioridade absoluta deste governo.
Ou repito, o ponto central desse esforço de segurança nacional, disse Wright em uma cerimônia de abertura no Laboratório Nacional de Savannah River. O trabalho realizado no laboratório em instalações semelhantes durante a Guerra Fria ajudou Washington a construir o arsenal nuclear dos Estados Unidos, e se não fosse por isso, o mundo não teria a paz e a segurança que tivemos, disse o secretário. Na verdade, acredito que o trabalho nessa instalação de Savannah River no Laboratório Nacional será mais crítico nos próximos 10 anos, provavelmente, do que nunca. Tanto na modernização do nosso arsenal nuclear, quanto na liderança do nosso novo futuro energético, acrescentou. No final de maio, o presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva que estipula o lançamento de projeto de construção para 10 novas grandes reatores nucleares em 5 anos. Trump também assinou várias outras ordens executivas com o objetivo de suspender restrições e simplificar regulamentações para revitalizar a indústria nuclear dos Estados Unidos, incluindo a reforma na Comissão Reguladora Nuclear e a aceleração do processo regulatório relacionado aos testes de reatores nucleares. Uma das ordens executivas estipula o lançamento de um programa piloto com o objetivo de colocar 3 reatores nucleares experimentais em operação até 4 de julho de 2026. Ex-oficial da CIA explica por que a aquisição de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia é irreal. O plano pela qual a Europa vai adquirir armas dos Estados Unidos para a Ucrânia não é viável na prática, uma vez que o volume de produção das armas necessário para Kiev nos Estados Unidos é extremamente limitado, disse em entrevista a Sputnik o ex-oficial da CIA, Larry Johnson. É apenas um plano em papel, nada de substancial está por trás dele. Os Estados Unidos não terão armas prontas, sim, a ordem de pedido pode ser feita, mas será preciso esperar. Os mesmos mísseis para os sistemas Patriot, a empresa Lockheed Martin produz apenas 500 ou 700 por ano. Eu ouvi 2 avaliações. Se considerar que a bateria Patriot lança, digamos, 4 mísseis contra um drone Germ, e a Rússia lança, por exemplo, 500 drones, então você precisa potencialmente de 2.000 mísseis. Lockheed Martin teria fabricado tal quantidade em 3 anos, disse o interlocutor de agência. Em sua opinião, o plano para comprar armas dos Estados Unidos para Kiev é auto-engano, na verdade é inexecutável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anteriormente dito que os Estados Unidos e a União Europeia concordaram em enviar armas americanas para o regime de Kiev, com a Europa suportando os custos. Os fornecimentos futuros incluiriam baterias Patriot, não apenas mísseis. De acordo com a mídia em Washington, insistem que a Alemanha deve comprar o dobro de sistemas de defesa aérea do que foi previamente acordado. França, Itália, República Tcheca, Hungria e outros países já se recusaram a participar da iniciativa. Meloni pressiona Leonardo Fincantieri para gastar dinheiro da defesa da União Europeia. Líderes do governo e da indústria italiana estão correndo esta semana para descobrir como gastar uma fortuna de bilhões de euros em defesa apoiada pela União Europeia, enquanto a Itália busca atingir novas metas de gasto da OTAN. Em uma semana em que a maioria dos políticos italianos estava indo para a praia, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni convocou os CEOs das empresas de defesa estatais Leonardo Fincantieri na terça-feira para discutir como gastar o dinheiro. As negociações ocorreram após a decisão da Itália de solicitar empréstimos de baixo custo a serem emitidos pela União Europeia sob seu novo plano SAF, ou Ação de Segurança para a Europa, que verá a criação de um fundo de 150 bilhões de euros a ser usado para empréstimo de gasto em defesa. Uma fonte do Ministério das Finanças da Itália disse que a Itália pode obter empréstimo no valor de 5 bilhões de euros ao longo de 5 anos para reforçar os gastos com defesa e ajudar a impulsioná-los em direção aos 5% do PIB de gastos com as quais os membros da OTAN se comprometeram em junho. Em reunião que também contou com a presença do ministro da Defesa italiano Guido Crosetto e dos ministros das Finanças e das Relações Exteriores da Itália, Meloni, pediu aos CEOs que criassem uma estratégia para identificar as principais formas de investir. Ela pediu que eles maximizassem investimentos de dupla utilização, que proporcionassem benefícios tanto dentro quanto fora da indústria de defesa, e buscassem compatibilidade entre os nossos investimentos e aqueles feitos por nossos parceiros europeus, sugerindo um foco em programas conjuntos de defesa da União Europeia. A União Europeia já especificou que os gastos baseados em empréstimos SAF devem investir em áreas como defesa aérea, antimísseis, artilharia, mísseis, drones e guerra cibernética. Além de discutir a possibilidade de a Itália aderir ao programa SAF, Meloni citou um segundo plano apoiado pela União Europeia, lançado este ano, para permitir que os Estados-membros aumentem os gastos com defesa, mesmo que isso eleve seus gastos deficitários nacionais acima do limite da União Europeia de 3%. A fonte do governo disse que a Itália não aprovaria o plano imediatamente, uma vez que seus gastos gerais já elevaram seu déficit para mais de 3%. A Itália pode
cair abaixo de 3% em 2026. Nesse ponto, poderá tirar vantagem do plano da União Europeia sobre gastos deficitários com defesa, disse a fonte, que falou sobre condição de anonimato. Enquanto isso, a Leonardo já está planejando como lidar com o enorme fluxo de receita que chegará quando a Itália tomar os empréstimos SAF. Em uma apresentação a analistas em 30 de junho, o CEO Roberto Cingolani afirmou que o Ministério das Finanças da Itália havia lhe informado que os empréstimos poderiam totalizar 18 a 20 bilhões de euros, mais do que os 15 bilhões de euros sugeridos pela fonte governamental. Ele disse que o resultado poderia ser um acréscimo de 4 bilhões de euros no orçamento de gastos de defesa da Itália a cada ano, durante 5 anos, ajudando a Itália a passar de seus atuais gastos de 2% do PIB para a nova meta de 5% do PIB da OTAN. Com cada ponto percentual de aumento no orçamento de defesa da Itália, Leonardo veria uma receita extra de 5 bilhões de euros, disse ele. Em sua apresentação, Cingolani disse que os novos pedidos já significam que a receita da Leonardo de 2024 de 17,8 bilhões deveria aumentar para 24 bilhões de euros até 2029. Adicionar receita extras graças aos empréstimos da União Europeia poderia aumentar a receita em outros 6 bilhões, acrescentou. Para se preparar para o crescimento repentino, a Leonardo já havia criado um painel de 7 especialistas do setor para gerenciar um programa Capacity Boost, abrangendo questões de engenharia, fabricação, compras, cadeia de suprimentos, recursos humanos e gerenciamento de projetos. A chave, disse Cingolani, era a flexibilidade, em vez de focar apenas em novas contratações e construção de novas instalações. Não queremos descobrir em 5 anos que temos instalações gigantescas e não temos mais demanda, disse ele. Forças Armadas da Turquia surpreendem o mundo com um drone de combate que revoluciona a indústria aeroespacial, com capacidade de 1.500 kg de carga, míssil a ar, motor turbofan e autonomia de mais de 5 horas. Imagine um caso tão avançado que voa sem piloto, enfrenta radares inimigos e opera em porta-aviões. Parece coisa de filme, né? Pergunta. Pois a Turquia tornou isso realidade com Bayraktar Kizil Elman, um drone de combate que está agitando a indústria aeroespacial global. A Baykar Technology, gigante dos drones, anunciou o início da produção em série desses monstros dos céus, prometendo entrega às Forças Armadas turcas a partir de 2026. Vamos mergulhar nessa conquista que coloca a Turquia no topo do jogo de drones militares. A Baykar, liderada por Selçuk Bayraktar, está transformando a indústria de defesa turca. Há poucos anos, a Turquia mal projetava suas próprias aeronaves. Hoje, domina cerca de 65% do mercado global de drones de combate, com a Baykar respondendo por 60% disso. Por 60% disso, nós saímos do zero e agora estamos entre os líderes mundiais em sistemas não tripulados, destacou Selçuk Bayraktar, presidente do conselho da empresa, em recente anúncio. Kizil Elman, com todos os componentes fabricados localmente, é prova da independência tecnológica da Turquia, desafiando gigantes como os Estados Unidos e Israel. Kizil Elman, o caça não tripulado movido a jato que pode decolar de porta-aviões. O Bayraktar Kizil Elman é um drone e uma revolução no setor de defesa. Esse caça não tripulado movido a jato pode decolar de porta-aviões, algo inédito na classe, com 14,7 metros de comprimento, 10 metros de envergadura e peso máximo de 6 mil kg. Ele voa a mais de 35 mil pés. Sua carga útil de 1.500 kg carrega munições de alta precisão e mísseis a perfeitos para missões de ataque ou defesa, equipado com motor turbofan ucraniano. Aí 322F, o Kizil Elman tem autonomia de mais de 5 horas e um raio de combate de 930 km, ideal para operações prolongadas. O que torna o Kizil Elman tão especial? Pergunta. Seu design furtivo reduz a assinatura de radar, tornando quase invisível em ambientes hostis. Além disso, a inteligência artificial embarcada permite decisões autônomas, como priorizar alvos e coordenar ataques em tempo real contra outros sistemas, seja em missões a ar, solo, guerra eletrônica com inteligência, vigilância e reconhecimento. ISR. Esse drone é um coringa no campo de batalha. Ele opera em conjunto com caças tripulados, elevando a capacidade das Forças Armadas da Turquia a outro nível. A Baykar está fazendo história ao colocar o Kizil Elman como o primeiro caça não tripulado de sua categoria em produção em massa. Enquanto potências como os Estados Unidos, com a General Atomic e a Israel Aerospace Industry ainda dominam o mercado, a Turquia está ganhando terreno rápido. O sexto protótipo do Kizil Elman está em fase final de montagem. A produção em série começa em 2026. Isso não é só um orgulho nacional da Turquia, mas um recado ao mundo. A indústria aeroespacial turca chegou para ficar. O desenvolvimento do Kizil Elman reflete a resposta das Forças Armadas da Turquia às sanções e restrições comerciais. Investir em tecnologia própria foi a solução para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Esse foco em pesquisa e desenvolvimento posiciona o país como futuro gigante nas exportações de drones militares. A Baykar
que já brilhou com Bayraktar TB2 em conflitos recentes, agora eleva o padrão com o Kizil Elma mirando operações navais e missões de alta complexidade. Com o Kizil Elma, as Forças Armadas da Turquia ganham um trunfo estratégico. Sua capacidade de operar em porta-aviões e realizar missões em ambientes contestados é um divisor de águas. A Baykar promete continuar aperfeiçoando o drone, garantindo que ele mantenha a Turquia na vanguarda da defesa global. Estamos construindo o futuro da aviação de combate, afirmou Selçuk Bayraktar. O Kizil Elma é a prova viva disso. A produção do Kizil Elma é uma vitória para a Turquia e também um marco para a indústria espacial mundial. Com exportações alta, a Baykar está pronta para competir com os grandes nomes do setor. Relatórios recentes indicam que o drone já atrai interesse de países aliados e sua versatilidade pode redefinir estratégias de defesa em todo o mundo. A Turquia, com sua abordagem inovadora, está mostrando literalmente que o céu é o limite, literalmente. Fragata brasileira de última geração será lançada ao mar nesta sexta-feira. Com isso, o navio que promete mudar a defesa naval do Brasil. Em apenas 2 dias, o litoral de Santa Catarina será parte de um evento que marca um novo capítulo da história naval do Brasil. Na próxima sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a Marinha do Brasil lançará oficialmente ao mar a fragata Jerônimo de Albuquerque F-201, segunda unidade do mais ambicioso programa da construção naval do Brasil nas últimas décadas, a classe Tamandaré. O evento não é apenas simbólico, ele representa um avanço concreto na capacidade de defesa do Brasil, no desenvolvimento de tecnologia de ponta e na autonomia estratégica do Brasil, diante de um cenário internacional cada vez mais desafiador. A F-201 será lançada no estaleiro TKMS Estaleiro Brasil Sul, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Passará imediatamente à fase de integração final. O navio faz parte do programa Fragatas Classe Tamandaré, uma iniciativa estratégica da Marinha do Brasil para substituir escoltas antigas por fragatas modernas, moduladoras e multipropósito. O projeto é baseado na plataforma MECO A100, desenvolvido pela alemã ThyssenKrupp Marine Systems, mas com a fabricação local em parceria com a Embraer Defesa e Segurança e a ATEC, através do consórcio Águas Azuis. A Jerônimo de Albuquerque, com 107 metros de comprimento e cerca de 3.500 toneladas de deslocamento, será equipado com sistema de guerra eletrônica, sensor de última geração, armamentos de médio e longo alcance, além de capacidade para operar helicópteros embarcados. A previsão é que o navio esteja plenamente operacional em 2027, integrando-se ao esquema de defesa marítima da chamada Amazônia Azul. O projeto da F-201 começou com o corte de aço em novembro de 2023, seguindo pelo batimento de quilha em junho de 2024. O próximo passo, o lançamento ao mar previsto para 8 de agosto, simboliza a transição para a fase de integração dos sistemas e teste. Após ser lançado, terá início o processo de instalação do sistema de combate, validação de sensores e treinamento da tripulação. Uma etapa que pode durar até 2 anos antes da incorporação oficial à frota da Marinha do Brasil. A cerimônia contará com a presença de autoridades civis, altas patentes militares e representantes da indústria naval do Brasil. Segundo comunicados oficiais, o credenciamento da imprensa se encerra nesta quarta-feira, 6 de agosto, às 17 horas, o que confirma a proximidade de um dos momentos mais aguardados do ano no setor de defesa do Brasil. Mais do que um avanço militar, a fragata Jerônimo de Albuquerque representa um marco para a indústria naval nacional. Estima-se que cerca de 40% dos componentes do navio sejam de origem brasileira. E o projeto tem gerado centenas de empregos diretos e indiretos em Santa Catarina, em polos tecnológicos e em outras regiões do Brasil. O programa prevê a construção de 4 fragatas da classe até 2029, com entregas escalonadas a cada 2 anos. O primeiro navio, a F-200 Tamandaré, foi lançado em 2024, deve ser entregue à Marinha no final deste ano. Em seguida virão o Cunha Moreira F-202 e Marquês de Tamandaré F-203. Uma vez operacionais, essas embarcações estarão aptas para missões de escolta, vigilância oceânica, controle de tráfego marítimo, defesa antiaérea e antissubmarino, reforçando o poder dissuasório do Brasil no Atlântico Sul. No mundo onde disputa por recursos estratégicos, rotas marítimas e presenças em regiões chave se intensifica, o Brasil aposta na modernização de sua frota com projetos que combinem tecnologia internacional e produção nacional. O lançamento da F-201 Jerônimo de Albuquerque não é um ato isolado, mas parte de uma política do Estado voltada à soberania do Brasil, à proteção ambiental e à capacidade de resposta diante de ameaças externas. Faltando apenas 2 dias para o evento, a expectativa é alta tanto nos círculos militares quanto na indústria de defesa do Brasil. E não é para menos. Com essa fragata, o Brasil reafirma seu compromisso com o fortalecimento de seu poder naval e com o desenvolvimento de uma marinha moderna, autônoma e preparada para os desafios do século XXI.
Rússia elimina em um dia 8 mísseis Storm Shadow, 240 drones ucranianos e uma lancha não tripulada, diz o Ministério da Defesa. O agrupamento de tropas russo 300 tomou no último dia linhas e posições mais vantajosas, atingiu unidades ucranianas na República Popular de Donetsk, na região de Dnipro, Petrovsk, tendo o adversário perdido mais de 420 militares, 3 blindados de combate e uma peça de artilharia. As forças de defesa antiaérea eliminaram no último dia 8 mísseis de cruzeiro Storm Shadow de produção inglesa, uma bomba aérea guiada, um foguete Himmels dos Estados Unidos, 240 drones ucranianos de asa fixa. Detalhe comunicado da entidade militar russa. As unidades do agrupamento de tropa Vostok Leste continuaram avançando na profundidade da defesa do adversário, causando ao exército ucraniano mais de 240 baixas, eliminando 3 blindados de combate, 8 carros, 6 peças de artilharia, 2 estações de guerra eletrônica e contra-bateria, bem como depósitos de meios materiais. As unidades do agrupamento Yung Sul melhoraram sua posição na linha de frente, tendo eliminado até 165 militares ucranianos, 2 peças de artilharia, 2 blindados de combate, 1 estação de guerra eletrônica e 2 depósitos de munições. Segundo o comunicado, o exército russo atingiu um nó ferroviário na região de Dnipro, Petrovsk, através do qual era efetuado o transporte de armas e equipamentos militares das tropas ucranianas para o Donbás. Além disso, foram atingidos pontos de controle e armazenamento de drones de longo alcance, locais de implantação temporária de tropas ucranianas e mercenários estrangeiros em 133 áreas. O agrupamento russo Zapad atingiu formação de 4 brigadas ucranianas em várias áreas na região de Kharkov, na República Popular de Donetsk. O adversário perdeu até 240 efetivos, um tanque, um blindado HMM-WV, 16 carros, 9 estações de guerra eletrônica e 4 depósitos de munições. Por fim, as unidades do agrupamento de tropas russas de Dnieper eliminaram nas últimas 24 horas até 60 militares ucranianos, um blindado de combate, 5 estações de guerra eletrônica, 1 estação de luta contra a bateria e 3 depósitos de munições e equipamentos técnicos militares.